vamos agora às explicações sobre o Word 2013. Esse programa pertence a um pacote de programas do Office e o Word 2013 é um editor de textos. Através dele nós vamos editar documentos e nesses documentos, além de edição de texto, nós podemos colocar imagens, gráficos, tabelas, entre tantos recursos dos quais nós podemos utilizar dentro do Word 2013. Mas para efeito de provas de concurso, é necessário saber, em primeiro lugar, que quando nós vamos salvar um arquivo no Word 2013, ele vai ser salvo com determinadas extensões, determinados tipos de arquivo. Isso eu gostaria de descobrir com vocês a partir de agora, então, usando o nosso Word 2013. Vamos lá? Observa agora, deixa eu colocar ali em tela cheia para ti. Eu estou te mostrando a tela que mostra o Word 2013. Aqui nós vamos acompanhar que nós temos várias guias, como por exemplo, a guia arquivo, a guia página inicial, a guia inserir, a guia design, a guia layout da página e tantas outras guias que nós temos. Bem, através dessas diversas guias, nós vamos realizando diversas operações. A primeira operação que eu vou realizar aqui é a digitação de um determinado texto. Vamos aumentar aqui o tamanho da fonte e vamos digitar ali, ó, aulas, cursos. Ok. Com esse texto agora digitado, o que eu vou realizar? Eu quero salvar esse meu documento para não perder esse texto digitado. E como nós vamos salvar um documento? Nós podemos fazer isso mediante o uso do botão salvar, que está aqui na barra de ferramentas de acesso rápido, que eu estou apontando para vocês aqui. Temos a possibilidade também de salvar através da guia arquivo, porque nessa guia arquivo nós também temos a opção salvar e a opção salvar como. Podemos fazer isso também através de uso de teclas de atalho, como por exemplo o Ctrl B de Brasil, que é a tecla de atalho que permite salvar. Bem, então vou clicar aqui no disquetezinho, que é o comando salvar. Ele vai me permitir no Word 2013, se o usuário desejar, salvar esse arquivo ou no computador do próprio usuário, quer dizer, numa pasta do disco rígido do teu computador ou em qualquer unidade pertencente ao teu computador, ou ainda é possível salvar na nuvem. Professor, mas o que é essa ideia de salvar na nuvem? Bem, quando a gente fala sobre salvar um determinado arquivo na nuvem, essa ideia é a possibilidade de salvar os arquivos em servidores da internet. E o Word 2013 ele está todo voltado para trabalhar com os recursos de nuvem, através, por exemplo, de um recurso que a Microsoft tem chamado OneDrive. O OneDrive é um recurso de nuvem da Microsoft. Eu salvo meus arquivos na nuvem, isto é, em servidores da internet, e depois eu posso abrir esse arquivo e manipular ele de qualquer outro computador com conexão com a internet, sem a necessidade de realizar armazenamento local. Observa, quando eu digo sem a necessidade de armazenamento local, isso não quer dizer que eu não possa salvar esses arquivos com armazenamento local. Então isso é importante. Quando eu vou salvar o arquivo, ou eu salvo no meu computador, ou salvo em outro local da rede, ou posso salvar isso também na nuvem. Eu vou escolher aqui salvar no meu computador. Acompanha, vou escolher essa opção computador e agora vou indicar qual local eu desejo salvar esse meu arquivo. Por exemplo, eu vou salvar dentro da pasta documentos que eu tenho no meu computador. Quando eu peço para salvar, como é a primeira vez, ele exibe essa caixa de diálogo chamada salvar como. E aqui eu vou poder escolher salvar em algum local e também com um determinado tipo de arquivo. Observa, se por acaso na manipulação do Word 2013 tu resolver salvar o teu arquivo no padrão, ele vai salvar esse arquivo com que extensão se tu salvar no padrão? Com a extensão docx, D-O-C-X. Professor, que extensão é essa? Vamos observar então na imagem, eu quero te mostrar a extensão, bem atento. Aqui, ó, quando nós escolhemos um nome para esse arquivo, por exemplo, eu vou chamar esse arquivo de aulas. Aqui eu posso escolher que tipo ele vai ser. Exemplo, documento do Word. Se eu salvar como documento do Word, ele vai salvar com essa extensão chamada docx. Vamos experimentar. Vou pedir para salvar esse arquivo. Agora apareceu lá em cima escrito aulas e ele salvou com essa extensão aqui, da qual eu vou digitar aqui para que tu saiba. Ó, a extensão docx, D-O-C-X,
que é o atual padrão para salvar os arquivos do Word 2013. Assim como esse também era o padrão para salvar os arquivos da versão 2007 e da versão 2010. Então, por padrão, salvei o meu arquivo, ele salvou com a extensão .docx. Outra coisa importante, vamos imaginar que uma questão de concurso peça para salvar o arquivo aqui no Word 2013 com o padrão das versões mais antigas do Word, como, por exemplo, com os padrões que eram utilizados lá na versão 2003 do Word. É possível fazer isso? Então, vamos analisar na prática se é possível salvar com os padrões das versões mais antigas. Atenção, vamos ao passo a passo. Vou clicar lá na guia Arquivo, cliquei agora lá na guia Arquivo, vou escolher a opção Salvar Como, e aí quando eu peço para salvar como, novamente ele pergunta se eu quero salvar na nuvem, no meu computador local ou adicionar um outro local. Bem, eu vou pedir para salvar no meu computador, vou indicar um local, documentos novamente. Novamente ele abre a caixa de diálogo salvar como, e aqui nós vamos observar onde diz tipo, que eu poderia ter escolhido o tipo documento do Word 97/2003. Observa ali, documento do Word 97/2003. Se eu escolher essa opção, se eu escolher salvar como documento do Word 97/2003, então ele vai salvar o meu arquivo com a extensão DOC, DOC. Em vez de docx, ele vai salvar com a extensão .doc. Deixa eu mostrar essa extensão para ti, para que a gente possa deixar isso bem correto para efeito das nossas provas. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu confirmei aqui, salvar o meu arquivo como aulas hoje, e aí escolhi documento 97/2003 e pedi para salvar. Pronto. Professor, ele vai salvar com que extensão agora? Deixa eu mostrar para ti. Agora ele vai salvar com essa extensão, .doc, porque quando tu salva com os padrões das versões mais antigas do Word, ele não salva com a extensão docx, ele vai salvar com a extensão .doc, DOC. Ok, já sabemos que docx é o padrão e já sabemos que ele pode salvar também com os padrões das versões anteriores, da qual ele vai assumir a extensão .doc, DOC. Vamos continuar o nosso estudo. Acompanha comigo outra dica. Se agora eu quero salvar esse documento como um modelo de documento. Bem, para salvar como modelo de documento, novamente eu vou clicar na guia Arquivo, vou escolher novamente a opção Salvar Como, e aqui, de novo, vou escolher o meu computador e também a pasta Documentos. Tá bom. Agora abriu novamente a caixa de diálogo Salvar Como, e aqui tem uma opção que diz Modelo do Word. Isso quer dizer que eu posso salvar o meu arquivo como um modelo de documento. Se eu salvar o meu arquivo como um modelo de documento, ele vai salvar com que extensão por padrão? Salvar o arquivo como um modelo de documento vai salvar com que extensão? Vamos ver? Eu vou colocar aulas hoje, modelo, e vou pedir para salvar. Pronto, ele vai salvar como modelo de documento, e a extensão agora que ele vai assumir, vai observando aí que eu vou colocar para ti, vai ser a extensão .docx, DOTX. .docx é a extensão da qual ele salva modelos de documento. Então, se tu resolver salvar o teu arquivo como modelo de documento, saiba que ele vai salvar esse arquivo com a extensão .docx, DOTX. Bem, já vimos uma terceira extensão. Então, docx é o padrão, doc é o padrão das versões anteriores que ele consegue salvar, e ele pode salvar também como modelo de documento, assumindo aí a extensão .docx. Além disso, quero que vocês continuem observando aí na tela, nós podemos salvar com outras extensões. Por exemplo, é possível salvar os arquivos do Word com a extensão TXT. Essa extensão TXT, ela é uma extensão conhecida como texto sem formatação. Portanto, quando tu salva o teu arquivo com a extensão TXT, o texto perde todas as suas formatações. Porque TXT é possível usar para salvar no Word, mas salvando em TXT ele perde as suas formatações, certo? Vamos continuar, tem mais dicas importantes agora. É possível salvar também com a extensão PDF. Quer dizer, o Word 2013 tem a capacidade de salvar os seus arquivos com a extensão PDF. E é importante isso porque muitas vezes nós precisamos distribuir documentos
principalmente na internet ou em alguma rede, mantendo compatibilidade. Quer dizer, permitindo que as pessoas, mesmo que elas não tenham o Word 2013, consigam abrir esse arquivo com as mesmas formatações. Então é muito comum a gente salvar o arquivo como PDF, justamente para que esse documento mantenha as suas formatações. Essa é a ideia. Bem, pessoal, nós acabamos de fazer um resumo dessas principais extensões das quais nós podemos salvar os arquivos no Word 2013. Agora, olha uma dúvida que surge. É possível, usando o Word 2013, salvar com os padrões de formato de documento de texto aberto? Professor, o que seria formato de texto de documento aberto? Esses formatos de texto de documento aberto são formatos usados pelo Writer, que pode ser o BR Office Writer, o LibreOffice Writer ou até o OpenOffice Writer. Esse editor de textos chamado Writer é um outro editor de textos, diferente do Word. Mas o Word tem sim a capacidade de salvar os seus arquivos com a extensão do próprio Writer. E se ele fizer isso, ele vai assumir que extensão? É isso que eu quero ver contigo agora. Põe aí na tela. Se eu salvar o meu arquivo aqui no Word com os padrões do Writer, vou botar até aqui escrito para ti, ó, Writer. Pode ser o LibreOffice Writer, pode ser o OpenOffice Writer ou o BR Office Writer. Ele vai salvar com a extensão ODT, porque ODT é o padrão para salvar os arquivos do Writer. Então, às vezes, as provas de concurso acabam pedindo exatamente isso. Se é possível usar o Word 2013 para salvar os arquivos com padrões de outros programas, como o caso da extensão ODT, que é uma extensão do Writer. Isso é possível fazer também, e é importante que a gente lembre disso aí para efeito de respostas de prova de concurso.